Oi, aqui é a Gabi Pilege do Jardineiro Fiel. Tô aqui para a programação Iguatemi com você para falar sobre plantas e jardinagem. E hoje eu vou falar sobre as queridinhas suculentas. Eu vou aproveitar que eu tô aqui no interior, eu tenho algumas suculentas que estão sendo criadas assim na natureza, livre, leve e soltas, para mostrar como elas estão felizes e como é que a gente faz para cultivar as suculentas em casa. Tem algumas dúvidas super pertinentes, porque vira e mexe quando a gente compra uma suculenta, o vasinho tá lindo, maravilhoso, mas passa um tempinho, ele começa a desandar. Eu quero falar justamente sobre isso, a hora que ele começa a desandar e o que você pode fazer para recompor esse vasinho, para ver como que ele pode ficar bonitinho. Bom, esse é o meu vaso de suculenta que está sendo criado aqui, junto com outros do lado de fora da casa. Vou mostrar para vocês, só para vocês terem ideia do ambiente, tá? Ele tá no parapeito da casa, então ele tá sujeito a todas as intempéries, bate sol aqui, tá? De manhã, e ele fica com umas marquinhas, logicamente, porque chove em cima dele, os bichinhos fazem visitas, as folhinhas ficam marcadas. E ele tá plantado num vaso de barro, que é o vaso perfeito pra gente ter suculenta. Porque o que acontece? Suculenta armazena água nas suas folhas e no seu caule também. Então é uma planta que não precisa de umidade, ela não gosta de umidade. Então o vaso de barro é perfeito, porque quando chove, nem que chova bastante ela estando aqui fora, o vaso de barro dá vazão, sai a água, porque ele rapidamente respira, tá? Então é super bom ter o vaso de barro quando a planta está fora. Porque se tivesse um vaso de plástico, poderia acumular água e a suculenta apodrecer. O que acontece, que é muito engraçadinho aqui, muito curioso, é que cada uma dessas folhinhas aqui, que vira e mexe acabam caindo, ou por vento, ou porque algum passarinho passou, alguma coisa aconteceu, olha elas aqui. Então aqui, elas caem, e depois de um tempo que essas folhas caem, mesmo numa pedra, não está em terra, não está em nada, elas começam a brotar, e nasce uma florzinha. Então, cada folha da suculenta, gente, é uma muda de uma nova suculenta. Olha, eu peguei algumas folhinhas que estavam todas soltas aqui em volta do vaso, caídas aleatoriamente, tá? E que caíram, elas começam a apodrecer, você acha que está apodrecendo, mas na pontinha da folha começa a nascer a florzinha. Tá vendo? Tá dando bem para ver aqui. Por que eu tô contando dessa brotação da suculenta e dessas mudinhas que a gente pode fazer? Porque quando o nosso vaso começa a ficar falho, a gente pode usar essas brotações e afundar dentro da terra do nosso vaso para preencher, para o vaso começar a crescer e ficar todo cheinho de novo, tá? Eu vou mostrar como é que a gente faz isso, tá bom? Seguinte, eu fui hoje no mercado aqui, mercado mesmo, supermercado, e comprei esse pupurri de suculenta, que é como normalmente ou a gente compra ou como a gente quando encomenda um vaso de suculenta ele fica. Tem alguns tipos de suculenta aqui, ó, vou mostrar outro, plantados, e ele fica bonitinho porque fica esse pupurri de suculenta junto. Mas o que começa a acontecer depois de um tempo? As suculentas começam a crescer e cada uma no seu tempo, porque umas crescem mais rápido, outra menos rápido, e aí você começa a achar que o vaso está desandando e não sabe exatamente o que fazer. Então, vaso de suculenta não é uma coisa permanente. Então eu vou ensinar a mexer no vaso para você aprender e não jogar fora achando que o seu vaso não está bonito, tá? Porque o que a gente tem que fazer é aprender a manusear e saber que ele não é um arranjo, isso aqui não é flor de corte, não é planta que você compra e joga no lixo. É planta que você compra, que se souber mexer, você pode ter esse vaso para sempre, gente. Super simples. Em casa é muito mais comum a gente encontrar uma situação dessa, ó, em que a suculenta já cresceu e quando ela foi procurar a luz, ela ficou assim, pernuda, tá? Chama estiolada, que é a palavra certa. E ficou feia porque ela começou a perder as folhas. Ó, aqui, todas as folhinhas estão aqui. Então eu vou ensinar algumas maneiras da gente lidar com essas suculentas num arranjo que a gente tem um pupurri de plantas que crescem em tempos diferentes,
O que a gente faz com um vaso que está desse jeito e como é que a gente aproveita as sobras da poda da nossa suculenta para formar um novo vasinho, tá bom? Então é o seguinte, ó, essa aqui que tá feiosa, que já não é mais um vaso bonito, a gente não vai tentar remendar. Então a gente vai cortar essa suculenta, tirar ela desse vaso, dá para usar esse vasinho até para fazer outra coisa, e a gente vai deixar esse caulezinho com essa suculenta brotar, para a gente conseguir desse caulezinho novas mudas. Então a gente faz assim, ó, eu corto, fico com um pedacinho aqui e deixo esse caule quietinho. Não preciso deixar em cima de terra, não preciso deixar em algum lugar úmido, nada. Você vai deixar ele numa meia sombra, bem iluminado, que é para ele depois de um tempo começar a brotar. Eu trouxe aqui algumas mudas que eu já peguei na troca de mudas que eu organizo, que várias pessoas fizeram poda das suas suculentas e trouxeram lá para troca. Então elas estão aqui. No primeiro momento você vai falar, peraí, como é que alguém quis pegar essas mudas? Elas estão tão feiosas, mas eu vou te mostrar que depois de 3 semanas que elas estão comigo, um galinho igual a esse, que no primeiro momento pode parecer super sem graça e feio, ele começa a brotar, começa a criar raiz e a gente tem várias novas suculentinhas num caule desse que ia ser descartado. Então, vou mostrar para você, olha que graça que aconteceu. Isso aqui tá até com etiqueta, que era da troca de muda. A plantinha. Veio aqui um galinho que aparentemente parece que tá sem graça, sem nada, tudo. Na pontinha dele já tem um broto de uma nova plantinha. Tá vendo? Uma florzinha. Aqui uma outra. Olha como é que tá a cabecinha aqui deles. Cheio de florzinha. A mesma coisa acontece com as folhinhas daquela suculenta que eu tava falando para vocês que é cultivada aqui, ó. Era uma folha que deu origem a uma flor. Então, eu também tenho novas mudas aqui. Então, eu vou transformar agora tudo isso em mudinhas que eu vou aproveitar, tá bom? Então, daquele monte de galho que parecia que estava feio de suculenta, a hora que eu limpo e deixo um pedaço de caule limpo e deixo só a florzinha na ponta, eu estou preparando um vaso que vai ficar igual a esse aqui, tá? Então agora eu vou plantar isso num vasinho de barro e quando elas crescerem, o vaso vai ficar pronto assim, tá? Então a gente não desperdiçou absolutamente nada. Vamos fazer junto? Gente, um detalhe importante, tudo isso que eu coloquei aqui de lado, eu não vou descartar, tá? Eu vou continuar deixando na minha janela, no lugar onde tiver muita claridade, que isso aqui vira uma matriz de suculenta para mim. Depois que eu podei, ela vai entender que ela vai ter que criar de novo raiz e vai ter que dar florzinha em algum outro lugar. Florzinha entre aspas, né? Mas é o que parece da suculenta. Então, com isso eu consigo ter várias suculentas para poder brincar, para fazer reposição de vaso, para fazer vasinhos novos. Tá entendido? Então agora eu vou posicionar o vaso que eu vou plantar. Eu vou colocar um pouco de terra. Normalmente a terra da suculenta eu misturo com areia ou coloco uma terra bem drenada, que é o caso dessa terra aqui, tá? Que já tá aqui. Eu não tô fazendo drenagem nesse vaso, porque essa terra tá bem misturada com galinha, ela tá bem drenada. Eu tô pondo num vasinho de terracota também, que é um vaso que flui bastante água, ele não deixa a água acumular, tá? E aí eu vou começar a plantar cada uma dessas florzinhas. Essa aqui, ó, essa é o dedinho de moça, então ela cai do vaso. Então eu vou deixar ela mais aqui na beirada para ela cair. Vou tirar esse outro vaso aqui, porque ela vai debruçar aqui no vaso. Então, ó,
tá pronto. A gente aprendeu a fazer um vaso com pupurri de suculenta, para você imaginar que fica mais ou menos parecido com esse que a gente comprou agora, ó, que eu acabei de comprar. Ele vai ficar quando crescer assim, com a grande diferença que eu fiz com as sobras de suculentas. Então, conforme você for podando esse vaso aqui, você vai tirando mudas para ir fazendo outros vasinhos. Combinado? Vamos imaginar que esse vaso é um vaso que já está na tua casa há algum tempo e que essas plantas aqui já cresceram, essas suculentas cresceram mais do que as outras e você começou a ficar incomodado, que elas estão muito pernudas, tá? O que você vai fazer? A suculenta é uma planta que cria raiz em qualquer lugar do caule, tá? Tô mostrando em qualquer lugar do caule. Então eu vou tirar essa suculenta daqui, simples assim. Eu tô usando tesoura de poda porque ao contrário da minha casa, aqui eu só tô com tesoura de poda, tá? Mas pode ser com tesourinha mesmo. Eu deixei esse caule aqui, que pode até ser que ele brote. Eu vou achar um pedacinho aqui e vou afundar da altura que eu quiser, tá? Então eu faço um buraquinho com um palito aqui e vou afundar ela da altura que eu quiser. Se eu quiser que ela fique bem baixa, eu venho aqui, corto ela bem baixa, coloco ela aqui. Vou baixar essas aqui pra gente baixar esse vaso inteiro e vocês verem como é simples quando faz isso, tá? De um modo geral, aqui ó, eu dei uma baixada nele no vaso todinho. Bom, deu para perceber que a suculenta não é um bicho de 7 cabeças, pelo contrário, é bem fácil de mexer com suculenta. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo e curtam também a programação do Iguatemi com você, que tá maravilhosa. Tem receita, tem dica de cinema, tem 1000 atividades físicas para fazer. Olha, dicas culturais, tá incrível a programação. Até o próximo, tá bom?